Muitas dessas pessoas eram reis, rainhas, príncipes, princesas, conselheiros, líderes de suas tribos que foram brutalmente jogados nos porões dos navios e distribuídos pelos continentes para realizarem trabalhos escravo em prol da colonização. Séculos e séculos de humilhação e exploração de todos os tipos e todas as formas não foram suficientes para apagar a força da cultura do povo preto. Com o desenvolvimento das sociedades, a escravização foi abolida. Porém, o último país a aderir à abolição foi o Brasil. Em total descaso, com a assinatura da Lei Áurea, nosso povo foi jogado às ruas, sem casa, sem meio de sobrevivência e com a marca que a escravidão deixou para sempre em seus corpos e suas almas. Porém, nem todos os pretos tinham vidas miseráveis, e muitos deles estudaram e se formaram, constituindo um legado intelectual e conseguindo a ascensão que a sociedade racista ignora. Essas personalidades nunca estiveram nos livros de história, nas escolas, nos jornais e revistas. Estamos aqui para contar, para mostrar ao mundo nossos registros, nossos feitos, relatos, produções em diversas frentes, desde a escrita até a tecnologia, nossos juízes, advogados, escritores, médicos, cientistas, artistas, cantores, nossas personalidades, nosso legado. O mosaico afro chega para somar com todos aqueles que trazem povo preto para a frente das telas, das páginas dos jornais, revistas e em suas publicações literárias, para contar quem somos e toda a nossa valia enquanto seres humanos. Toda história tem dois lados. Conheça a rica história de nossas celebridades. Povo preto. Poder do povo preto. Meu nome é Lúcia Maquena, sou pedagoga, arte educadora e bonequeira. Também faço contação de histórias, estou na militância, contra o racismo, sou uma professora antirracista, uma pessoa antirracista, Antes de ser professora, já sou uma pessoa antirracista. Então eu sei do meu legado, que foram deixados pelos meus ancestrais, para que eu continuasse junto, com grupos e grupos e grupos, essa questão da luta contra o racismo estrutural, contra essas opressões que ocorrem com a população negra e indígena, Eu costumo ministrar oficina de formação para professores, lecionei muito tempo na escola infantil, na EMEI. Depois eu passei para uma outra fase, que foi fazer bonecas negras, para começar a discutir essas questões. Então eu levava para meus alunos, em sala de aula e tal. E a partir daí eu comecei a usar essas bonecas para dar formação para professores, Então essas bonecas que vocês estão vendo aqui, eu tanto faço elas para vendas, como eu também faço para levar para escolas e a gente fazer formação para os professores começarem a trabalhar a história e cultura afro-brasileira com os alunos, com as alunas. Ou se eles já começaram, a gente vai para somar, porque é isso, a gente está aqui para isso, a militância é isso, Sempre uma soma, sempre tentando fortalecer as bases e aí é uma troca, eu fortaleço, eles me fortalecem, é esse o caminho. Nós tivemos agora dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra, Afro-Caribenha, Americana,
E é um momento muito importante para a nossa vida, assim, né? São momentos que a gente consegue mostrar a nossa cara, porque as mulheres negras, elas estão desde a primeira mulher africana que chegou aqui no Brasil enquanto escravizada, sequestrada. Ela luta pela liberdade. A liberdade dela, que é a minha, que é de outras pessoas negras. Então, mesmo ali se rebelando, fugindo, não se deixando, sabe, abater, ela estava lutando para um futuro. Muitas vezes ela mesma não conseguiu, mas a luta dela fez com que hoje a gente pudesse ter essa voz, né? São mulheres que a gente não vai ouvir falar. Primeiro que é difícil ouvir falar de mulheres negras atuantes na nossa história, porque houve uma invisibilidade, né? Assim, não vamos colocar isso em evidência. Mas aí, passados os anos, muitos pesquisadores foram atrás e tal, e começaram a buscar algumas coisas, pesquisadores negros, pesquisadores não negros, mas que sabe da luta antirracista, sabe da sua responsabilidade nesse processo, e que a melhor coisa a fazer é tentar ficar junto e reverter essa situação. Então, isso é muito importante. É muito importante que a pessoa abra os seus olhos, assuma a sua responsabilidade e vamos à luta, porque o racismo estrutural é como eu já disse, a estrutura é super forte. Para destruir é preciso muita luta mesmo, né? Eu tô trazendo aqui para vocês um livro que chama-se Mulheres Negras do Brasil. Esse livro tem 500 folhas, praticamente, e ele vai tratar de muitas mulheres negras em diversos momentos da história, a sua importância. Eu trouxe aqui uma pessoa que eu achei muito interessante, que o nome dela é Francisca, apenas isso, Francisca. E ela participou, ela data de mais ou menos 1814, o período que ela viveu aqui no Brasil, e lá em Salvador, Bahia. E lá em Salvador, como todos os estados do Brasil, sempre houve muito levante, os negros o tempo todo estavam batalhando para sair desse sistema, e ela, junto com o companheiro dela, o Francisco Cidade, eles também estavam lutando, né, para poder conseguir essa liberdade. E aí o que acontece? O casal, eles coletavam dinheiro, né, para poder fazer a forria, ou para poder se organizar para alguma batalha também. Mas eles diziam o seguinte, que eu achei muito interessante, assim, que eles disfarçavam esse recrutamento, dizendo que esse dinheiro era para danças, para outras coisas, para custear batuques, essas coisas. Eles não diziam para que era. Porque vocês sabem, né, a luta, muitas vezes ela é explícita e muitas vezes ela tem que estar no segredo, né, para poder dar o seu sentido. E aí o que acontece? Ela é uma mulher assim, ela foi, né, uma mulher muito importante porque ela participou desse processo junto com o seu companheiro. Então assim, a gente tem muitas mulheres negras maravilhosas. E se eu fosse falar de todas elas aqui, não daria o tempo, que já até estourou, né? Então é isso, a minha sugestão é que vocês leiam este livro aqui, tá? Mulheres Negras do Brasil. Olha a espessura. Quem escreveu foi Schumann Schumer e Érico Vital. Esse livro é da Rede de Desenvolvimento Humano, Senac Editoras. Aqui houve muitos apoios, né, para que eles fizessem esse livro. E ele deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidamente, de 2007, tá? É isso, gente. Muito obrigada. Ok, que missão! Meu nome é Nayara de Deus, jornalista, moro no centro da cidade de São Paulo. Eu poderia falar sobre Elza Soares, eu poderia falar sobre Márcia Maria e tantas outras mulheres que foram fabulosas no mundo da música, mas eu resolvi falar do Wes Montgomery, que é esse guitarra que está tocando aqui. Eu espero que vocês estejam me ouvindo.
Na verdade, se existe George Benson, por exemplo, é porque existiu Wes Montgomery, nascido em 1923 em Indianápolis, e faleceu também em Indianápolis em 1968, com 45 anos. Foi o cara que chamou a atenção de Pat Metheny, Cannonball Adderley, e foi o cara que revolucionou a maneira de tocar um instrumento, né? Ele tocava guitarra semiacústica, que já é um instrumento mais macio, não é aquela guitarra tão jang-jang. E ele introduziu uma técnica de oitavar, ao invés de você tocar nota por nota. Então tudo do Wes era oitavado, o que deu uma característica extremamente particular ao som dele. Foi o cara que também popularizou a formação órgão Hammond, que é um órgão diferente, com um sistema de pedais diferentes, guitarra semiacústica e bateria. Se eternizou no mundo do jazz. Ele não era daquela galera daquele tempo que era a louca da heroína, não. O Wes, ele começou bem que na igreja. Eram 3 irmãos e o Wes Montgomery era o único que não tocava, mas ele tinha um ouvido hiper absoluto, ele guardava todos os solos que ele ouvia. Ele só foi começar a tocar aos 19 anos, só que também depois de 6 meses o cara já era um baita de um profissional. Particularmente é emocionante para mim poder falar de um artista desse gabarito, porque ele se caracteriza por ter solos assim extremamente musicais e pouquíssimo repetitivos, sem precisar de ficar lançando muita nota, sem precisar de mostrar que você é muito virtuoso. Não, cada nota que o Wes dá é certeira, e ele faz melodias incríveis em únicos solos. Não teria muito mais a falar do Wes, porque o Wes Montgomery não é um cara que deixou na internet grandes biografias. Poderia tomar mais tempo e procurar algumas coisas em inglês. Como me faltaria esse tempo, eu fico grata de poder falar sobre o Wes Montgomery e sobre essa guitarra maravilhosa que você agora ouve de fundo e que toca o meu coração desde 1999, quando um grande amigo e músico guitarrista me apresentou, que foi o Luiz Eduardo Galvão, vulgo Titia do ABC Paulista. É isso, espero ter dado meu recado. Busquem por Wes Montgomery, e se vocês encontrarem Wes Montgomery mais Jimmy Smith, vai ser no mínimo uma situação orgástica. O Jimmy Smith é um grande cara do órgão Hammond, e na verdade a espiritualidade meio que uniu essas duas pessoas, e eles tinham que estar aqui. Foi uma das mais belas parcerias do jazz, indiscutivelmente. Um grande beijo e até mais. Povo preto, tenho uma pergunta para vocês. Onde está seu presidente? Seu rei, seu reino, seu exército, sua marinha, seus embaixadores, seu presidente, seus grandes homens de negócios? Pois é, foi pensando em tudo isso que Marcus Mosiah Garvey, nascido em 1887 na Jamaica, se torna um dos maiores ativistas para o progresso e autonomia do povo preto. Marcus Mosiah Garvey, o honorável Marcus Garvey, é o fundador da UNIA, a Associação Universal para o Progresso do Povo Preto. É muito complicado falar do Garvey de uma forma cronológica. Tem literatura sobre isso, os escritos do Garvey e o que ele acreditava em relação à nossa emancipação. Garvey era um cara que não era nem de direita e nem de esquerda. Se a gente for falar nos dias de hoje, o Garvey ele perpetuava a nossa emancipação, o nós por nós. Então, que nós nos tornássemos fortes para poder aí sim negociar com outras nações. É por isso que nesse vídeo eu quero falar sobre os feitos de Garvey. Ele, para vocês entenderem, ele aos 14 anos mais ou menos, ele tinha uma amiga branca
na Jamaica ainda, ele morava na Jamaica ainda, e essa amiga foi enviada para a Inglaterra para estudar. Só que os pais dessa menina proibiram que eles trocassem cartas. Foi nesse momento que ele começou a perceber a linha de cor. Garvey cresceu, foi trabalhar fora, foi para a América Central. Na Costa Rica ele foi trabalhar como fiscal de plantação de banana. E começou a viajar, depois ele foi para Londres. Em Londres ele conheceu algumas pessoas importantes, alguns africanos também. E voltou para Jamaica com a ideia de fundar a UNIA. Lá ele encontrou alguns inimigos, inclusive com essa ideia, porque muitos não queriam se admitir pretos, outros emulavam o homem branco. E Garvey foi para onde? Garvey foi para Londres. Desculpa, para Nova York. Lá em Nova York, ele espalhou a ideia dessa associação e em 2 semanas ele conseguiu 2.000 membros para a UNIA. E a UNIA chegou a crescer tanto, porque vocês terem uma ideia, Pantera Negra chegou a ter 5.000 membros, a Nação do Islã 50.000, a UNIA chegou a um ponto que chegou a ter 6 milhões de membros em mais de 40 países. Então o Garvey, através do seu trabalho, ele fundou escolas pretas, ele fundou fábricas de bonecas, restaurantes, ele fundou a Black Star, que era uma empresa de navegação que promovia a volta à África e obviamente viagens à África, fundou restaurantes. Garvey deixou um legado gigantesco de ensinamento para a emancipação do povo preto. Além disso, Garvey influenciou o comércio, fazia muito comércio entre os países pretos, e ele também teve o maior conglomerado de mídias que um homem preto já teve. Um conglomerado de 3 jornais, e influenciou vários nomes que a gente conhece. Por exemplo, o pai do Malcolm X era da UNIA, para vocês terem uma ideia. Então ele influenciou Malcolm X, Baldwin e por aí vai. Então assim, eu gostaria muito que vocês pesquisassem Garvey. Quando a gente fala de panafricanismo, a gente tem que falar da influência de Marcus Garvey. Essa bandeira que a gente conhece, preta, vermelha e verde, é a bandeira da UNIA. O preto é a cor que nos une, o vermelho, o sangue, que simboliza o sangue que corre nas nossas veias, e o verde do continente africano. Eu quero deixar uma indicação de um livro, que é o Procure por Mim na Tempestade. Existem outras literaturas também, que vocês vão encontrar as ideias de Marcus Garvey. Marcus Garvey é um cara que não acreditava na miscigenação, porque ele dizia que quanto mais preto, mais forte, que nós precisamos nos unir. E Marcus Garvey chegou até a conversar com a Ku Klux Klan, com o líder da Ku Klux Klan, mas isso daí é papo para outro vídeo. Marcus Garvey deixa uma história bonita, pena que ele faleceu aos 52 anos, muito jovem, vítima de 2 AVCs. E todos esses feitos, a gente está falando aí de um período de Primeira Guerra, né? Quando ele volta para Jamaica para fundar a UNIA, ele volta aí pouco antes da Primeira Guerra. Então, uma pessoa extremamente determinada, forte, e procurem saber. Um beijo para vocês e até a próxima. Clementina de Jesus da Silva nasceu em 7 de fevereiro de 1901 e faleceu 19 de julho de 1987, no estado do Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira já com 62 anos, mas representou muito bem o Brasil
em shows, em festivais, gravou junto com grandes artistas da música brasileira, como Pixinguinha, Caetano Veloso, Elisete Cardoso, Milton Nascimento, enfim, teve uma carreira brilhante. E ela chegou a viajar para fora, representar o Brasil em vários outros países, e ela foi uma pessoa muito importante para a cultura popular. E na escola, eu sempre conto essa história para as crianças, porque eu acho que é importante eles conhecerem pessoas que já fizeram coisas importantes pela nossa cultura. E a Dona Clementina de Jesus é uma dessas pessoas, que eu acho que ela não pode ser esquecida. Ela tinha uma voz muito diferente, e era isso que encantava as pessoas. Eu não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor. Marinheiro só, sou daqui, marinheiro só, sou Salvador. Marinheiro só, eu não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor. Marinheiro só, eu sou da Bahia. Marinheiro só, sou Salvador. Marinheiro só, marinheiro só. Essa canção do Marinheiro Só, eu sempre costumo trabalhar com as crianças bem no início do ano, porque é uma canção de pergunta e resposta. Eu canto uma parte e as crianças cantam outra. A importância da música no trabalho com a educação infantil é que, através das canções, né, das brincadeiras cantadas, da dança, a gente vai integrando a criança, né, num ambiente que é novo. Então, através das canções, as crianças vão se conhecendo e a gente vai trazendo todo o aspecto da ludicidade que é para esse momento. Aproveitem para trazer esse elemento da música e da brincadeira cantada para a rotina de vocês em casa. Eu usei a tampa de uma garrafa térmica e uma colher de pau para fazer essa brincadeira aí com o ritmo da música. Então, olha só, coisa que a gente tem em casa dá para aproveitar. E as crianças adoram brincar com esse tipo de coisa. Uma ideia para vocês colocarem aí na rotina de vocês da casa. Explorar os objetos que tem, né? Pode ser um balde, pode ser um pote de plástico, pode ser uma colher, para poder brincar com os sons. Fica aí a sugestão para vocês, tá bom? De São Salvador. Da liberdade, negro é a raiz da liberdade. Olá, meu nome é Luanda e hoje nós vamos conhecer a trajetória de duas mulheres que fizeram muita diferença em sua época, mas que foram invisibilizadas pela história. Maria Firmina dos Reis, escritora, primeira mulher negra romancista brasileira e primeira mulher a publicar um romance. E Antonieta de Barros, jornalista, professora e primeira mulher negra a assumir o mandato popular. Vamos conhecê-las? Maria Firmina dos Reis nasceu em São Luís, no Maranhão, em 11 de março de 1822. Porém, só foi registrada em dezembro de 1825. Filha de Felipa dos Reis, Maria Firmina ficou órfã aos 5 anos, sofrendo com toda a segregação racial e social. Mudou-se para Viamão, sendo acolhida pela tia materna, que foi influente em sua formação. Maria Firmina foi a primeira romancista brasileira. Aos 5 anos, ficou órfã e teve que se mudar para a casa de sua tia no município de Viamão. O acolhimento na casa de sua tia materna foi preponderante para sua formação. Se formou professora e exerceu por muitos anos o magistério, chegando a receber o título de mestra régia. Com 25 anos, venceu o concurso para a cadeira de instrução primária, na cidade de Guimarães, no Maranhão. Em 1980, funda a primeira escola mista gratuita do país. Essa escola causou muita repercussão pelo país, sendo obrigada a fechá-la mais tarde. Maria Firmina foi presença constante na imprensa da cidade. Maria Firmina
publicou poesias, ensaios, histórias e até quebra-cabeças para revistas locais, além de compor canções abolicionistas. A literatura era seu instrumento de denúncia dos males vividos pela escravidão. Escreveu em seu romance Úrsula, É horrível pensar que criaturas humanas tratam seus semelhantes assim. Em 1887, publicou na revista maranhense o conto A Escrava, no qual descreve uma participante ativa da causa abolicionista. Seu trabalho, no entanto, caiu no esquecimento e só foi descoberto na década de 60, quando o romance Úrsula foi republicado. Antonieta de Barros nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, em 11 de julho de 1901. De família muito pobre, ainda criança, ficou órfã de pai, sendo criada pela mãe, que era lavadeira. Foi professora, jornalista e primeira política brasileira a assumir o mandato popular. Antonieta de Barros perdeu seu pai muito cedo, sendo criada somente pela mãe, lavadeira e analfabeta, que transformou sua casa em uma pensão para estudantes. E foi com esses que Antonieta aprendeu a ler e escrever. Antonieta de Barros fundou um curso de alfabetização em sua própria casa, direcionado para os mais pobres e carentes. O curso foi dirigido até a sua morte e foi fechado em 1964. Antonieta também era professora de português e literatura. Foi a primeira mulher negra a assumir o mandato de deputada estadual pelo estado de Santa Catarina. Foi a primeira deputada negra do país. Atuou na Assembleia Catarinense até 1937. E seu primeiro mandato foi em 1934. Foi eleita novamente em 1947 e continuou lutando pela valorização do magistério, exigindo concurso para o provimento de cargos de direção e defendendo a concessão de bolsas para estudantes de baixa renda. Fundou e dirigiu o jornal A Semana e também dirigiu a revista quinzenal A Ilhoa em 1930. Continuou escrevendo vários artigos para revistas e jornais, com o pseudônimo de Maria da Ilha. Também escreveu o livro Farrapos de Ideias em 1937. Ao longo de sua vida, Antonieta de Barros ficou conhecida por expressar suas ideias em um contexto onde não era permitido isso para as mulheres, por ter conquistado um espaço na imprensa e, por meio dele, expressar mais diversas opiniões, e principalmente por ter lutado pelos menos favorecidos, visando sempre a educação da população mais carente. Antonieta faleceu em 18 de março de 1952 e hoje, uma escola de educação infantil na periferia da cidade de São Paulo carrega o seu nome e sua imagem como patrona da escola. João Francisco dos Santos, nascido em 25 de fevereiro de 1900, em Glória do Goitacá, em Pernambuco, falecido em 12 de abril de 1976, no estado do Rio de Janeiro. Dizem que muito novo foi trocado por uma mula e forçado a trabalho escravo. Porém, por volta de 1908, ele fugiu para o Rio de Janeiro e aos 18 anos já estava trabalhando como garçom em um bordel. Mas foi em 1923 que foi lançado o show Mulata Balacochê, aonde começava a nascer aí Madame Satã. Em 1928, trabalhou num teatro de revista na Praça Tiradentes. Mesmo ano em que ficou famoso por cometer um assassinato de um policial. Usava salto, portava navalha, vestia camisa de seda e chapéu, e ficou famoso por dar uma navalhada na bunda de um sargento, como método de defesa. Veja. Possuía um jeito viril e ao mesmo tempo delicado. Gostava de referir a si mesmo como a minha pessoa. A minha pessoa gosta disso, a minha pessoa pensa aquilo. Porém, aos 34 anos, casou-se e criou 6 filhos adotivos. Se apresentava com canções lânguidas e românticas. Foi chamado de bandido chique. Se dizia filho de Ansan e de Ogum, e adorava Josephine Baker, a qual lhe inspirava e muito.
porém era analfabeto. Filho de Firmina Teresa da Conceição e Manuel Francisco dos Santos, possuía, além de si, mais 16 irmãos. Entre idas e vindas da prisão, da delegacia, sua consagração veio em 1938, pois ganhou um concurso de fantasias do Teatro da República e aí sim foi batizado de Madame Satã, após ser reconhecido em uma batida policial por um sargento. Daí estava criado o mito e um caminho de ida sem volta para o sucesso deste herói. Negro, pobre e analfabeto, reinava no submundo da Lapa como o homossexual, cozinheiro, leão de chácara, fazia feitos incríveis aos pobres da sociedade. Aqueles que não eram reconhecidos, aqueles que eram tidos como nada. Fez grandes amizades e levou uma vida de reino neste mesmo submundo da Lapa e mitos. Dizem que foi responsável pela morte do compositor Geraldo Pereira, após desferir um soco no mesmo, em uma briga, em um boteco na Lapa, coisa que era comum para Madame. Em 1971, concedeu uma polêmica entrevista ao jornal O Pasquim. Porém, em 1972, foi lançado o livro Memórias de Madame Satã. Logo, em 1974, foi lançado o filme Rainha Diaba, interpretado por Milton Gonçalves, inspirado livremente na vida, história e trajetória de Madame Satã, vindo a falecer no ano de 1976. Mais uma vez, foi imortalizado, pois no ano de 2002 foi lançado o filme Madame Satã, interpretado pelo ator Lázaro Ramos. E não foi só isso. Em 2015 também foi homenageado pela escola de samba Portela nos 450 anos do Rio, sendo imortalizado em 2017 de novo. Só que dessa vez pelo Grupo dos 10 com o musical O Cabaré de Madame Satã. Toda a história tem sempre dois lados, porém a verdade é a que nos liberta de tudo. Muitas pessoas têm o hábito de julgar sem conhecer a verdade da história. Mas e você? O que realmente prefere?